Ocorreu a Subaru que a sensação de despertar era semelhante à sensação de quando se tira o rosto da superfície da água. Ao abrir os olhos, a luz do sol penetrou, queimando suas retinas. Ele então esfregou os olhos, franzindo a testa. Subaru tem o costume de acordar bem-humorado. Por isso, uma vez que abre os olhos, ele desperta rapidamente. "Ah, você acordou?" perguntou uma voz que veio de cima da cabeça de Subaru, que estava deitado. Ao tentar se virar na direção de onde veio a voz, Subaru percebeu que estava deitado no chão e tinha algo macio sob sua cabeça, sendo usada como travesseiro. "É melhor ainda não se mover. Como você também bateu a cabeça, não pode se descuidar", disse uma voz preocupada e gentil. Subaru lembrou-se do que havia ouvido pouco antes de perder a consciência e, dadas as circunstâncias, ele imaginou que se encontrava em uma situação extremamente afortunada para um garoto. Um travesseiro de colo, seguindo a vontade divina. Subaru fingiu estar se ajeitando para poder aproveitar a situação ao máximo. Com movimentos circulares, ele esfregou sua bochecha, alcançando uma sensação de extrema felicidade. Então, ele sentiu uma maciez e volumosidade de pelos que superava suas expectativas. "Uau! Garotas bonitas são mais peludas do que eu imaginei. Tem alguma coisa errada", disse Subaru, virando-se para cima. Desta vez, ele podia ver claramente o que havia à sua volta. Diante de seus olhos, em uma visão de cabeça para baixo, havia o rosto enorme do gato. "Foi só um plano que tivemos para que você pudesse se sentir feliz, ao menos até que acordasse. Em primeiro lugar, gostaria que você parasse com esse desagradável falsete na voz. Eu jamais confundiria um gato com a heroína principal da história." Usar o colo de um gato do tamanho de um ser humano como travesseiro é certamente uma situação sem precedentes. Mas, por esta ser uma oportunidade rara, Subaru decidiu aproveitar essa maciez do pelo dele com sua bochecha. "Caramba, que felicidade! Isso é incrível! Agora entendo por que as pessoas gostam de agarrar os gatos até ficarem sem pelo algum." "Nossa, valeu a pena ficar grande para ver você assim tão feliz, não é?" perguntou o gato gigante, coçando a cabeça meio envergonhado e dando uma piscada como se buscasse uma confirmação. Na direção do seu olhar estava a jovem de cabelo prateado em pé na entrada do beco, com os braços cruzados e expressão imperturbável. Sem dúvida, essa é a mesma garota que Subaru tinha gravado em sua memória, olhos e coração antes de perder a consciência. Ao ver Subaru despertar e a piscadela dada pelo seu companheiro, a garota deu um leve suspiro e caminhou na direção dos dois. "Desculpa por tudo isso. No fim das contas, vocês ficaram aqui comigo até eu acordar." "Não confunda as coisas. Só fiquei aqui porque queria perguntar uma coisa. Se não fosse por isso, teria te largado aqui. Teria sim. Por isso não interprete errado", disse a bela garota, reforçando suas palavras. Como Subaru não estava acostumado a lidar com belas garotas, não foi capaz de se opor a ela. Era um poder de coerção que o fazia apenas assentir, ignorando o conteúdo de suas palavras. "Eu curei seus ferimentos e fiz do Puck o seu travesseiro até que acordasse, mas foi tudo em meu benefício. Por isso você precisa me retribuir agora. Depois de ensinar toda essa atitude interesseira, o que você quer mesmo é pedir um favor, não é?" perguntou Subaru. Era possível entender isso simplesmente como uma troca de favores. Afinal, uma mão lava a outra. Em resposta à pergunta, a garota balançou a cabeça com uma expressão severa. "De jeito nenhum. Estou dando uma ordem e é unilateral. Você sabe sobre minha insígnia roubada, não sabe?" perguntou ela, baixando o tom de voz. No entanto, essa pergunta lhe parecia familiar. Por isso, Subaru não pôde deixar de inclinar a cabeça, perplexo. Lembrava de terem falado sobre isso pouco antes de perder a consciência. Uma insígnia seria como os broches usados para identificar policiais e militares, certo? Sendo assim, ele não fazia ideia do que ela estava falando. "Por acaso, eu bati forte com a minha cabeça em algum lugar enquanto estava inconsciente?" "Você ficou desacordado por cerca de 10 minutos, mas não aconteceu nada assim. Em vez disso, poderia responder minha pergunta?" "Bem, quanto a isso, não sei nada a respeito."
Ele realmente não sabia de nada, por isso não tinha o que responder. A resposta de Subaru continuava a ser a mesma de antes. Apesar disso, a garota não parecia ter ficado desapontada com a resposta dele e apenas assentiu. Entendo. Então não tem jeito. Mas você me deu a informação de que não sabe de nada, o que já considero um pagamento suficiente por ter curado seus ferimentos. Respondeu a garota, com um raciocínio que deixaria qualquer vigarista surpreso, expressando todo o prejuízo que teve nessa negociação. A garota simplesmente ignorou a expressão pasma no rosto de Subaru e bateu palmas bem alto, como se quisesse dar um ponto final no assunto. Bom, eu já vou porque estou com pressa. Devo ter curado todos os seus ferimentos e, como dei uma boa ameaçada naqueles homens, acredito que não mexam mais com você. Mesmo assim, digo que é perigoso entrar sozinho em um beco deserto como este. Não entenda isto como preocupação. Estou só dando um aviso. Mesmo que eu me depare com uma situação como esta de novo, não ganho nada te salvando. Por isso, não conte com minha ajuda. Disse a garota tão rápido que parecia mais uma metralhadora. Então, ela tomou o silêncio de Subaru como um sinal de confirmação. Assentiu satisfeita e se virou para ir embora. Seu longo cabelo prateado balançava à medida em que se movia e brilhavam de forma fantástica na penumbra do beco. Enquanto Subaru ficava deslumbrado com aquela visão, sentiu que a pelagem sob sua cabeça desapareceu de repente e ergueu-se rapidamente. Peço desculpas. Minha garotinha não consegue ser honesta com ela mesma. Não a leve a mal, por favor, disse o gato, com um sorriso tentando defendê-la enquanto voltava ao tamanho original e subia nos ombros dela. Quando a garota acariciou as costas como se quisesse confirmar a presença do gato, ele foi para trás do seu cabelo prateado e desapareceu. Sem olhar para trás, a garota continuou a caminhar. Enquanto a observava partir, Subaru pensou nas palavras do gato, sobre ela não ser honesta consigo mesma e nas verdadeiras intenções de suas palavras e ações. Apesar de ter sido roubada e estar com pressa para reaver o que lhe tomara, ela parou para salvá-lo. Depois disso, ainda curou seus ferimentos e tentou dar uma desculpa esfarrapada para que ele não se sentisse em débito com ela. Isso ia bem além de não ser sincera consigo mesma. Dessa forma, ela sempre sairia perdendo e ele não suportava ver isso acontecer. Podia muito bem ter culpado Subaru por atrapalhar seu objetivo. No entanto, não reclamou e nem ao menos exigiu que ele se desculpasse ou agradecesse. Isso porque, na sua visão, ela apenas salvou Subaru para seus próprios fins. Vivendo assim, ela vai se dar mal toda vez, disse Subaru. Então, ele se levantou, sacudiu a poeira que sujava seu moletom e saiu correndo atrás dela. Apesar do seu moletom favorito estar visivelmente sujo depois da surra que levou, ele quase não sentia dor em seu corpo, mesmo levando tantos socos e chutes. Mais uma vez, ele foi capaz de perceber como a magia pode ser absurda, assim como a bondade da garota que lhe prestou um favor sem querer receber nada em troca. Ei, espera! Gritou Subaru para a garota que estava na entrada do beco, de frente para a rua principal, indecisa quanto ao caminho a seguir. Ela colocou a mão no longo cabelo prateado e virou-se com uma expressão um pouco incomodada. O que foi? Já aviso que só posso perder meu tempo com você só mais um pouco. Sinto que você está sendo um pouco gentil comigo. Mas esquece isso. Você perdeu algo importante, não é? Deixa eu te ajudar a procurar. A garota piscou algumas vezes, surpresa com o pedido de Subaru. Mas você disse que não sabe de nada. Realmente. Não sei o nome, nem a identidade e nem a escola da pessoa que te roubou. Mas pelo menos eu sei a aparência dela. Parece uma gatinha loira e com os caninos salientes. Ela é mais baixa que você, e como tinha seios mais achatados, deve ser uns 2 ou 3 anos mais nova. Que tal essas informações? Quando Subaru fica afobado, tem o péssimo hábito de falar tão rápido que nem ele mesmo consegue entender o que está dizendo. Desta vez também o seu mau hábito entrou em ação, fazendo com que ficasse envergonhado de suas próprias palavras. O silêncio que se seguiu foi doloroso. Um suor frio escorria pelas suas costas, sem falar das axilas
e mãos que também estavam pegajosas devido ao suor. Ele sentiu palpitação, falta de ar, vertigem, anemia, além de ter o nariz entupido por uma reação alérgica acompanhada de uma enxaqueca, fazendo-o sentir em apuros. No entanto, "Você é muito estranho", disse a garota, levando uma mão à boca e inclinando a cabeça como se observasse um animal raro. Com um dedo ainda sobre os lábios, ela olhou fixamente para Subaru como se o avaliasse. "Mas já aviso que não tenho como retribuir esse favor, pois não tenho dinheiro nenhum", alertou ela. "Relaxa, eu também praticamente não tenho nenhum tostão", respondeu Subaru. "A propósito, também estou lisinho, mas que grupo lamentável o nosso", interrompeu uma voz vinda do cabelo prateado da garota. Conscientemente, Subaru ignorou essa voz e bateu no peito. "Além disso, não precisa me dar nada. Eu aqui quero te agradecer de algum jeito. É por isso que quero te ajudar. Não fiz nada para ser recompensada. Afinal, se for pelo tratamento dos seus ferimentos, já recebi minha compensação." Ela continuou inflexível. Subaru deu um sorriso amargo diante dessa teimosia da garota. "Então", começou ele, "eu também vou te ajudar por interesse próprio. Meu objetivo é, vejamos, assim, é fazer uma boa ação por dia." "Uma boa ação por dia?" "Isso mesmo. Quero fazer uma boa ação por dia. Assim vou poder ir para o paraíso quando morrer. E lá vou poder ter a vida que sempre sonhei de ficar só comendo e dormindo. Por isso vou te ajudar por puríssimo interesse próprio", disse ele com um ar de quem nem mesmo conseguia se entender, mas disse tudo o que queria. A garota ficou pensativa diante da expressão determinada de Subaru. Nesse momento, o gato sobre seu ombro cutucou seu rosto com a pata. "Não sinto nenhuma malícia nele. Acho que você deveria aceitar a oferta dele. Seria muito imprudente continuar essa busca sem nenhuma pista, levando-se em consideração a extensão da capital real." "Mas e se ele acabar se envolvendo?" "Embora ache essa sua teimosia uma graça, perder o foco do seu objetivo por causa disso seria uma grande besteira. Eu não gostaria de pensar que minha filha é uma idiota." Apesar do apoio do gato em favor de Subaru, ela ainda permanecia hesitante. No entanto, o gato suavizou sua expressão e disse com um tom sério: "Além disso, logo o sol vai começar a se pôr. Não vou poder te ajudar quando a noite chegar. Não teria com que me preocupar se fosse para lidar com meros malfeitores. Mas quanto mais escudos tiver, melhor. Afinal, antes prevenir do que remediar." "Sinto que você me deu um papel bem perigoso." "Mas espera aí, como é que é? Pelo que eu entendi, quer dizer que você tem uma condição que te impede de aparecer à noite?" perguntou Subaru, dando um passo em direção ao gato. "A questão não é bem essa. É que, apesar desta minha bela aparência, eu sou um espírito. Já uso muito mana só de me manter materializado. Por isso volto para o cristal de invocação durante a noite e me preparo para quando o sol voltar a aparecer. Bem, posso dizer que o ideal seria me materializar das 9 às 5 da tarde", disse o gato agitando os bigodes com sua pata dianteira. "Das 9 às 5? Parece até um funcionário de banco. As condições para se ter um contrato com o espírito parecem ser mais rigorosas do que eu imaginava." Subaru conseguia falar naturalmente sobre espíritos graças ao poder de compreensão do otaku moderno com relação a animes e jogos. Às vezes, até uma anomalia nacional como esses otakus são úteis. Enquanto Subaru e o gato estabeleciam a conversa, a garota continuava pensativa. Contudo, parece que sua balança imaginária havia se desequilibrado para um dos lados com a conversa dos dois, e depois de soltar uns murmúrios sedutores, demonstrando sua dúvida, ela se pronunciou. "Que fique bem claro que não tenho como te recompensar pelo favor", disse, aceitando a oferta de Subaru. Aquela foi a primeira interação amigável que ele teve no outro mundo, e passou-se cerca de 1 hora após esse episódio reconfortante. "Espera aí, o que significa isso?" A investigação havia chegado a um impasse. Subaru começou a coçar a cabeça para disfarçar o clima desagradável que pairava ao ser alvo do olhar gélido e penetrante da garota.
Não esperava dar de cara com um problema tão grande. Nem com toda a minha experiência eu fui capaz de perceber isso. Você parece se dar um grande valor, mas isso não está resultando em nada. Não adianta, a maré não está para peixe. Faz tempo que eu não ouço alguém usando essa expressão. Subaru encolheu ainda mais o corpo ao sentir o olhar da garota, ainda mais afiado e penetrante após ele apontar seu comentário. Após quase 1 hora de busca, eles ainda se encontravam no beco, por alguma razão. É claro que há uma boa razão para isso. Eles descobriram vários fatores que tornaram a situação bem complicada. Primeiro, Subaru não estava familiarizado com o território. Quanto a isso, ele gostaria de ser perdoado, já que havia acabado de ser invocado a este mundo. Ao que parece, ela também não conhecia bem a região, e ambos perderam bom tempo crentes de que o outro sabia por onde estavam andando. A situação parecia até uma piada, se não fosse pelo olhar sério que a garota voltava em direção a Subaru. O segundo problema era com relação aos caracteres e símbolos escritos em toda a parte. Eram completamente ilegíveis para ele. Como Subaru não teve qualquer problema para se comunicar com as pessoas, ele se descuidou e não chegou a pensar quanto a isso. Mas, ao olhar mais uma vez ao redor, percebeu que havia caracteres parecendo hieróglifos escritos à mão por todos os cantos. A menos que sejam encantos para afastar o mal, popular entre os habitantes locais, aqueles deviam ser os caracteres padrões deste mundo. Subaru não conseguia nem ao menos ler as placas. Em outras palavras, o que costuma acontecer em histórias de herói invocado para outro mundo, onde por alguma razão é possível entender tanto as falas como a escrita, aplicou-se somente à fala. Levando-se em conta que ele estaria condenado à morte se nem ao menos conseguisse entender o que as pessoas desse mundo dizem, seria difícil afirmar que sua situação é infeliz. Ainda assim, aumentaram demais a dificuldade para se viver aqui. Este mundo não é nada receptivo. Longe da perfeição, eles parecem ter encontrado uma série de problemas por descuido, antes mesmo de começar. Riu Subaru, com um tom meio desanimado, ao pensar em tudo o que fez e perceber que não se saiu bem em nada até agora. Enquanto isso, ele percebe que a garota que o acompanhava estava em pé, encostada à parede com os olhos fechados. Ao ver seus pequenos lábios murmurarem algo, Subaru inclinou a cabeça curioso. O que ela está fazendo? Ela está falando com espíritos inferiores. Subaru ergueu as sobrancelhas de espanto quando um gato cinza surgiu de repente à sua frente para lhe responder. Já faz um tempo que eu não te via. Achei que tivesse ido para sua casa. Mas estava aqui esse tempo todo? Ainda tenho um tempo antes de ir. Diferente desses espíritos inferiores que existem por aí, eu trabalho direitinho. Ainda bem que você tem um grande profissionalismo. Mas o que são esses espíritos inferiores? Ao julgar pelo nome, eles devem se classificar a um nível inferior ao dos espíritos. Como se para confirmar os pensamentos de Subaru, o gato balançou sua longa cauda enquanto flutuava pelo céu e disse: Espíritos inferiores são seres que estão começando a desenvolver a sabedoria necessária para se tornar um espírito. Depois de um tempo, eles ganham poderes e consciência própria, tornando-se espíritos, assim como eu. Enquanto Subaru assentia ao ouvir a explicação, ele notou que luzes fracas flutuavam em volta da garota de cabelos prateados. O brilho efêmero dessas luzes assemelhava-se ao de vagalumes girando ao redor dela. Era uma cena que qualquer um hesitaria em interferir. Um santuário onde apenas aqueles que recebem permissão de um ser sobrenatural estariam autorizados a entrar. Ao ver essa cena, Subaru disse: Isso é incrível! Todas essas coisas que estão flutuando são espíritos? Perguntou Subaru, intrometendo-se sem pensar 2 vezes, arruinando toda a fantasia do momento. Ah! Gritou a garota surpresa. Lágrimas involuntárias puderam ser vistas reluzindo em seus olhos, e o seu estado de perturbação acabou afetando as luzes que flutuavam ao seu redor. Oh, entraram em pânico! As várias luzes ficaram alarmadas e moveram-se de um lado para outro, procurando uma saída para fugir, até que se dissiparam e desapareceram no ar. Ah!
Tanto o Subaru como a garota ficaram boquiabertos enquanto procuravam pelos espíritos inferiores que haviam desaparecido. A garota entrou em pânico e tentou realizar o mesmo procedimento. Mas desta vez, eles não responderam ao seu chamado. Ah, eles sumiram. O que vamos fazer agora? Ah, desculpa. É que foi a primeira vez que vi espíritos, então acabei me empolgando. E eles não me pareceram perigosos. Isso é porque estavam sob meu controle. Teria sido terrível se você fizesse a mesma coisa a um mago controlador de espíritos inexperiente. Na pior das hipóteses, os espíritos poderiam perder o controle e bum. Bum? Ela tentava repreender Subaru pelo seu ato descuidado, mas a expressão que utilizou não foi muito coerciva. Que exagero! Como aquelas coisinhas brilhantes poderiam ser perigosas? Não dá para acreditar nisso. Bem, me tome como exemplo. Mesmo sendo assim tão fofinho, posso te pulverizar em 2 segundos. Disse o gato. Espíritos são assustadores. Disse Subaru, sentindo calafrios ao ouvir a suave ameaça de extermínio e depois olhou para a garota. Não me diga que ficou brava de verdade e pretende fazer esse gato me atacar. Não pretendo usar o Puck para uma coisa dessas. Se precisar recorrer para a violência, eu mesmo cuido disso. Ai, não adianta. Eles não estão mais respondendo. Disse ela desapontada, balançando a cabeça para os lados após falhar em um novo contato com os espíritos inferiores. Sei que não adianta perguntar isso agora que os espíritos desapareceram, mas o que você estava tentando fazer? Estava tentando conseguir alguma informação sobre aquilo que estou procurando, mas eles sumiram antes que eu pudesse perguntar. Subaru engoliu em seco ao perceber a gravidade do erro que cometeu. Ao perceber isso, a garota deixou escapar um ar e continuou. Mas veja, já passou um bom tempo desde o roubo, e como eles não têm a consciência tão clara como os espíritos regulares, não esperava conseguir muita coisa deles. Desculpe, dizer isso seria mentira. Sua personalidade honesta impediu sua intenção de consolá-lo e fez com que ela entrasse em conflito interior consigo mesma. A hesitação da garota fez com que Subaru voltasse a ter consciência da sua estupidez. Se continuasse assim, ele estaria apenas atrapalhando-a do começo ao fim. Essa situação é ruim, levando em consideração a dívida que tenho e a ligação preciosa que consegui com ela neste outro mundo. Vou dar o meu melhor para me agarrar a essa relação, e não vou deixá-la escapar. Pensou Subaru. Você está com cara de quem está pensando em alguma maldade. Mas no que foi que pensou? Hesitou a garota diante de Subaru, que acabara de fortalecer sua determinação egoísta. Subaru inclinou a cabeça diante da garota que se aproximou, franzindo um pouco a testa. Mas foi o gato quem surgiu para socorrê-lo. A propósito, ainda não sabemos o seu nome. Que tal nos apresentarmos? Disse o gato. Opa, é verdade. Então, deixa que eu comece com as apresentações. Disse Subaru animadamente para encobrir seus erros. Meu nome é Subaru Natsuki. Além de não saber nada daqui, não tenho nenhum tostão. Muito prazer. Apresentou-se, fazendo uma pose apontando o dedo para o céu. Só de ouvir isso, já dá para ver que você está em uma situação desesperadora. Enfim, sou Puck. Prazer em conhecer. Disse saltando em direção à mão que Subaru estendeu amigavelmente para dar-lhe um aperto de mão. Aos olhos de terceiros, parecia que ele estava sendo esmagado por Subaru. Esse comportamento ousado fez a garota piscar os olhos, surpresa. É raro ver alguém interagir de forma tão casual com um espírito. Falando em raro, seu nome também é bem incomum. Assim como esse cabelo e olhos pretos. De onde você veio? Estava esperando que fizesse essa pergunta. Bem, seguindo o padrão, digo que vim de um pequeno país do leste. Esse é o tipo de coisa que costuma ser usado nessas histórias de mundos alternativos desde tempos antigos. Os personagens dizem vir de um pequeno país escondido ao leste chamado Zipango. Em casos onde há pouca comunicação entre países, dizer que veio de um lugar como esse faria com que todos aceitassem sua história. No entanto,
Vendo o mapa continental, Lugunica seria o país que fica no extremo leste. Não há nada ao leste daqui. Tá brincando? É sério? Este é o extremo leste? Então, esta é a tão admirada Zipango? Você não sabe onde está, não tem dinheiro, não sabe ler e nem tem ninguém com quem contar. Talvez você esteja em uma situação até pior que a minha. Enquanto Subaru ficou chocado com este desenrolar inesperado, a garota começou a ficar ansiosa e inquieta. Todas as suas ações denunciavam a sua personalidade de sempre querer ajudar os outros. Provavelmente, ela estava extremamente preocupada com a forma de vida despreocupada, ou melhor, totalmente indefesa de Subaru. Ela olhou novamente para Subaru, estudando cuidadosamente de cima a baixo. Olhando bem para você, seu corpo parece estar em boa forma. Subaru. Sim, esse é meu nome. Respondeu ele, atrapalhado, ao se emocionar com essa nova experiência de ser chamado pelo nome, de forma hesitante por ela. Para esconder seu nervosismo, ele tossiu e flexionou levemente o bíceps. Trabalho meus músculos todos os dias. Afinal, como eu era praticamente um hikikomori, precisava fazer pelo menos isso para me manter em forma. Não sei bem o que seria um hikikomori. Mas você vem de uma família de alta classe, não é? Por acaso aprendi alguma arte marcial? Não. Vim de uma família comum de classe média. De onde você tirou que vim de uma família ilustre? Eu estava emanando uma aura refinada como de um membro da nobreza? Na verdade, você tem uma aura meio curiosa, isso sim. Subaru ergueu as mãos, achando graça do que ela disse. No mesmo instante, ela agarrou rapidamente as suas mãos. Ao ser surpreendido pelo toque inesperado dos dedos dela, Subaru sentiu um arrepio como se sua garganta congelasse. Além dos seus dedos, a sua pele e o jeito do seu cabelo também me dizem isso. Essas mãos não são de quem vive como um plebeu. Mesmo seus músculos não parecem ser produto de um trabalho duro. Subaru corou com a garota cutucando a palma de sua mão, mas conseguiu entender suas justificativas. Ele também ficou impressionado com sua perspicácia ao perceber que ele não era um estrangeiro comum apenas com base em sua aparência. Cabelos e olhos pretos. Soube que são características comuns de refugiados do sul. Mas se está nessas condições em Lugunica, significa que é capaz de ter uma vida de luxo. Além disso, nunca vi roupas como essas. Sua costura é magnífica. E então, eu estou certa? Vendo o silêncio de Subaru, ela sorriu triunfante. Sendo excitado tanto pela bela aparência dela, como pela sua aura encantadoramente sensual, ele processou sua teoria e fez uma cara relutante. Se eu tiver que responder entre certo e errado, teria que dizer que você está completamente errada, mas como posso dizer isso sem ferir seus sentimentos? Se eu estava errada, eu devia dizer logo. Caso contrário, fica mais embaraçoso para mim depois. Toda aquela confiança que ela sentia foi transformada em vergonha, fazendo com que seu rosto ficasse corado. Ao vê-la deprimida, Subaru parou para pensar em como explicaria de onde veio. Ele poderia ser honesto e dizer que é um completo inútil que foi invocado de outro mundo. Mas dado o precedente de histórias deste tipo, ele sentiu que correria o risco de ser rotulado como alguém com parafuso a menos. Recordando seus comentários passados, Subaru sentiu que corria grande risco em dizer a verdade. Não precisa ficar tão pensativo. Se não pode dizer, não pretendo me intrometer questionando. Tomou ela a iniciativa, se convencendo de que deveria parar que inquiri ao vê-lo hesitante. Mais uma vez, ele fez uma careta por se sentir patético em receber a ajuda dela. Mas, realmente, a situação não é nada boa, murmurou ela em um tom bem fraco e com os olhos nublados. Ao vê-la incapaz de esconder sua fraqueza, Subaru sentiu uma leve chama fraca se acender em seu coração. Por acaso sou um idiota? Eu sou sim. O que é que estou fazendo afinal? Diante de seus olhos estava a garota com quem ele estava em débito, por ela ter salvo sua vida. Foi para retribuir esse favor que ele ofereceu sua ajuda. No entanto,
Como ele pode explicar essa situação deplorável em que se encontra? Subaru? Disse ela, inclinando a cabeça intrigada ao vê-lo mudar a expressão de seu rosto e se calar. Ao observar pelo canto dos olhos o cabelo prateado dela escorregar dos ombros com esse movimento, Subaru pensou o mais rápido que conseguia. Ele tentou se lembrar da aparência da ladra que ele viu enquanto estava sendo pisoteado e chutado no beco. Concentrou-se naquele breve instante, pois precisava encontrar alguma pista confiável. Queria confirmar algumas coisas com você, pode ser? Ah, sim, claro. Pode perguntar. Valeu. Eu ouvi mencionarem algumas vezes que esta é a capital real. É isso mesmo? Isso significa que é a cidade onde fica o castelo do rei e é um território enorme, certo? Perguntou Subaru, lembrando-se de pedaços da conversa em que ela mencionou isso. Apesar de ter estranhado o conteúdo desta pergunta, a garota resolveu não questionar e apenas assentiu. Em uma cidade tão grande, há uma garota que comete roubos para poder viver. A julgar pelas suas roupas, ela provavelmente não está bem de vida. Naturalmente deve ter um lugar onde esse tipo de pessoa vive. Tem algum lugar por aqui sem muita segurança ou uma área de favelas? Deve ser difícil trocar bens roubados por dinheiro sem alguma conexão. Por isso eu acho que temos grande chance de encontrá-la em algum lugar desse tipo. Com a imagem da ladra gravada em sua memória, Subaru formulou uma hipótese usando todo o seu conhecimento de histórias de fantasia, após analisá-la da cabeça aos pés. Sendo assim, acho que teremos mais chance procurando em algum lugar assim do que fazendo uma busca aleatória. O que houve? Estou um pouco surpresa. Não achei que você fosse assim tão esperto. Bem, pode-se dizer que só cheguei a uma conclusão lógica a partir de um clichê de fantasias medievais. Pensando em tudo o que aconteceu, ainda está longe de compensar os meus erros. Respondeu Subaru às palavras de admiração da garota. Mas ele não podia negar que havia gostado de ouvir aquilo. Enquanto coçava a cabeça tentando esconder o constrangimento, a garota sentiu várias vezes. Vamos seguir esse raciocínio. Mas nesse caso, precisamos voltar à rua principal e perguntar a alguém que esteja mais familiarizado com esse assunto. Pois é, já demos muitos desvios e perdemos muito tempo. Temos que nos apressar e seguir em frente. Ambos olharam um para o outro ao chegarem a um acordo e saírem do beco em direção à rua principal. Então, eles correram para um local mais movimentado. Bem, nesse momento, Subaru se deu conta de uma coisa. A propósito, já descobri o nome do seu gato de estimação, mas ainda não sei o seu. Comentou ele desanimado, achando que esse não era o melhor momento para a pergunta. Mas ela regalou os olhos um pouco surpresa. Então ela fechou os olhos e ficou alguns segundos em silêncio, antes de responder. Sátela. Devido ao silêncio, Subaru tinha começado a achar que havia cometido um erro em fazer essa pergunta. Por isso, acabou reagindo de forma tardia à sua resposta sussurrada. Não tenho um sobrenome. Pode me chamar só de Sátela. Continuou a garota, dando as costas para ele. Sua voz parecia sem emoção. Embora tivesse se apresentado, parecia se recusar a ser chamada dessa forma. Sátela. A garota que se apresentou por esse nome parecia colocar uma distância ainda maior do que antes entre eles. Se possível, Subaru preferia que ela tivesse lhe dito seu sobrenome, pois se sentiria mais confortável se pudesse ser mais formal. Como não foi o caso, ele ficou constrangido com a intimidade súbita e não conseguiu chamá-la pelo nome, ficando em silêncio. A princípio, tomou a decisão covarde de tratá-la na segunda pessoa. Puck observava essa conversa dos dois e, antes de mergulhar no meio do cabelo prateado da garota, disse: "Isso é de muito mau gosto, sabia?" No entanto, seu murmúrio não chegou aos ouvidos da garota, e muito menos de Subaru.